para mais um dia. Vamos bater esse papo aqui com meu amigo Robson Cunha e falar sobre pensamentos, administrando os pensamentos. Na live de ontem a gente falou sobre as pessoas, que muitas das pessoas sentem que o excesso de pensamentos pode ser um gerador de ansiedade, gerador de angústia, enfim, muita gente quer parar de pensar por conta disso. E fizemos esse tema ontem, só que o tempo foi tão curto para tanta coisa que hoje a gente está falando mais sobre pensamento. Eu vou dividir até o café, Robson. Acabou o pó. É só água hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu querido. Como é que vai você? Tudo beleza? Pedrinho tá bem? Tá melhor? Tá ótimo, tá beleza. Dormiu bem. Então, Nesse bem. instante eu fui ali na vendinha para ver se já tinha aberto para eu poder tomar um café, para eu comprar o café, né? Tava fechado. Eu esqueci que não abre 7, só abre 8. Agora eu não vou, né? Eu vou sair daqui para fazer o café. Ou vou. Vou ou não vou, Robson? Rapaz, é uma decisão muito delicada, né? Eu vou deixar você pensando aí se vai, se não vai, nesse conflito. Chega, coçou minha cabeça aqui agora, de tanta decisão complicada. Daqui a pouco sai fumaça aí, porque pensar esquenta, né? Vou anotar aqui até o tema de hoje, o título de hoje. Administrando o pensamento, né? Tem gente que quer administrar o pensamento do outro, né, Robson? Será que existe isso? Rapaz, é complicado, mas vai que alguém já conseguiu, né? O interessante é que muitos conseguem até adivinhar o que o outro está pensando, né? Eu disse uma coisa para fulano e eu vi pela reação dele que ele estava pensando o quê? E aí começa, sabe? Então eu percebo assim um poder incrível nas pessoas. É lógico, é claro que nós sentimos, né? A gente já falou aqui de linguagem, linguagem não é só palavra. Então, toda microfisiologia é componente de linguagem, né? A expressão facial, os trejeitos, o gestual, né? O tom da voz. Então, tem uma sucessão de componentes, a linguagem, que nos chega e a gente deduz e a gente infere, mas certeza absoluta não, né? E o problema é que não temos certeza do que o outro pensa e simplesmente tomamos atitude, né? Adotamos uma postura, respondemos de uma determinada forma a partir da dedução do que o outro está pensando. Aí é que é o risco, né? Aí é que complica um pouco, né? Ontem eu estava discutindo algo parecido, né? Na hora do almoço, né? Com minha esposa. Conversando sobre pensamento, né? Sobre achar que sabe as coisas ou achar que não sabe. A gente chegou assim, poxa, achar que sabe ou não saber que não sabe, né? Eu falei, cara, achar que sabe é pior. Achar que sabe. Porque não saber que não sabe é outra coisa, mas achar que sabe, ter certeza de algo que você não tem certeza, pode gerar uma direção errada na sua vida. Mas assim, nós tiramos conclusões, é um fato, nós temos a habilidade de pensar. E pensar é tirar conclusões também. Pensar é juntar uma informação com outra e imaginar também uma terceira opção. E o pensar é pensar possibilidades, é pensar que caminho que aquele cachorro está correndo. O cachorro está correndo na minha direção. Eu tenho que pensar, se ele vier até mim, ele pode ser que ele me morda, então eu vou sair, vou me picar aqui, meu amigo. Então é necessário tirar algumas conclusões. Porém, lembrando que a sua conclusão pode estar errada. Então, o problema não é tirar a conclusão, o problema é confiar na sua conclusão. O problema é acreditar na sua conclusão. Agora, se você tira a conclusão e continua sabendo que essa conclusão pode ser ou pode não ser, ou seja, você pode ter dúvida dessa conclusão, aí você chega para a pessoa e pergunta. Por exemplo, ontem mesmo eu perguntei para Robson depois, Robson, eu imaginei, né, alucinei na minha imaginação, pensei que você achou que não ia dar tempo de falar um tema ontem. Ele foi mesmo, Bruninho. Eu percebi que era muita coisa para pouco tempo e tal.
Então ele me confirmou algo de um pensamento dele que eu imaginei que ele estava pensando isso. Mas eu não fui taxativo dizendo, eu tenho certeza que você estava pensando nisso. Não, eu perguntei. Ou seja, vocês em casa, tá vendo alguém, acha que essa pessoa está pensando alguma coisa? O seu pensamento de que essa pessoa está certa ou está errada, ou que essa pessoa está imaginando uma ação ou uma atitude que você não quer, enfim, o seu pensamento, ele precisa ser analisado por você mesmo. Você precisa ser analítico para o seu próprio pensamento, para você ter certeza de que você tem dúvida, entendeu? Faz sentido, gente? Ou para uma sexta-feira de manhã está muito complexo para vocês? Escreve aí, o que é que vocês estão achando disso? E dê sua opinião também, tá? Enquanto eu tomo minha água. É isso, né? Não pensou antes, aí pensou depois, né? É Não isso. organizei o pensamento. Mas eu gostaria de comentar e dizer assim, ó, eu penso que o pior que pode acontecer com alguém é convencer-se. O que nos oferece mais riscos são as nossas convicções. Quando estamos convencidos, quando nos fechamos nesse convencimento e pensamos ter uma verdade absoluta sobre alguma coisa, nós nos fechamos e deixamos de ser atualizados, né? E isso é muito comum na vida da gente, a gente muitas vezes não percebe. É aquela coisa de que, numa fase da vida, o filho tem dificuldade de estudar, né? E requer um comparecimento muito frequente dos pais. Esse filho muda, mas foi estigmatizado, ele não gosta de estudar, não gosta de estudar, ele já gosta de estudar, alguma coisa mudou na vida dele, o professor com uma didática diferente, um acolhimento mais próximo, e não se percebe que mudou. Então, até mesmo nas relações de trabalho, nas relações interpessoais, as nossas convicções. Enquanto a gente acha que sabe, poxa, se esse achar que sei vier com uma humildade, eu estou aberto em busca de uma provável certeza, né? Então eu recebo, eu troco, eu me atualizo, eu ouço, né? Agora, quando a gente esquece daquela máxima grega, né, de tudo que sei é que nada sei, quando a gente se desliga, se desloca disso, aí os riscos os riscos são grandes. Eu não sei se eu consigo recuperar algumas perguntas de ontem, mas se Veja se tiverem você alguma. consegue recuperar aí. Pessoal, se ficou alguma pergunta de ontem não respondida, por favor, repitam aqui, tá? Por favor. Vamos dar esse É, tempo. Bom dia também, Altair. Bom dia, eu, pessoal que chegou aí. Ah, o Dima já escreveu coisa aí, viu? O certo. Dima já É, escreveu. E eu minha vou. internet tá lenta? Vocês estão me vendo normal aí? Você está ótimo. Só cirurgia Obrigado, obrigado. plástica resolve, mas como a imagem é pequena, tá perfeito. Olha só, Bruninho, eu vou fazer só uma pequena e rápida síntese, Por bem favor. tranquila e bem leve de ontem, porque ontem nós vimos o pensamento dentro de uma estrutura de funções psíquicas principais, né? Então, assim, vimos que o pensamento vem com a atenção, vem com a concentração, vem com a memória e com outros componentes. Vimos também que não se trata dessas funções superiores isoladamente, ela não se manifesta isoladamente. Para que eu possa me concentrar no que eu estou fazendo no aqui e agora, eu preciso estar pensando sobre o que eu estou fazendo aqui e agora, né? Eu preciso também da outra função superior, que é a atenção, para estar aqui. E muitas vezes o que a gente está falando e conversando me convoca a resgatar alguma coisa na memória que é uma outra função superior. Então, essas funções superiores da psique, elas são dinâmicas e interagem, né? Não, a gente separa aqui para fins didáticos de uma maneira bem simplista, porém não reducionista, né? Nós vimos também que o pensar consome energia. Nós mostramos aqui algumas imagens da fisiologia, né, cerebral no pensamento.
em diversas, ou pelo menos algumas poucas, mas acredito que bastante situações, né? Quando a gente está vendo alguma coisa. 75%, né, dos nossos, do que chega dentro de nós, trazido pelos canais captadores do externo, vem da visão. Então, é por isso que quando a gente quer sair da realidade, a primeira coisa que a gente faz é fechar os olhos, né? Já reduziu 75% do que está jogando para dentro, né? Mas essa visão também, o que leva é processado instantaneamente e se transforma em pensamento, né? Vimos também que a gente tem, em média, 90 mil pensamentos por dia, mas é lógico que a gente tem um sistema de quê? Um sistema de novo, um sistema de ativação reticular. Agora Ativação saiu. reticular. De ativação reticular que seleciona os pensamentos de acordo com o que focamos, de acordo com as nossas prioridades, de acordo com os nossos valores. Então, nós não processamos tudo que nos chega, né? Nem todos os pensamentos que nos ocorrem. Ainda que tenhamos alguns pensamentos insistentes, recorrentes, muitos já passaram que a gente nem percebeu, porque o nosso construto é fabricado pelo Criador, né? É criado por Deus para sobreviver, né? Então, nós temos algumas funções autônomas, uma delas é essa seletividade no que pensamos, com o único propósito de poupar energia, né? Porque o pensar, ele consome energia psíquica, né? E nós vimos ontem algumas imagens, quando estamos vendo alguma coisa, qual é a região do cérebro que é ativada, quando a gente está recuperando alguma coisa da memória, qual é a região do cérebro que é ativada. Então, foi isso que a gente viu a respeito do pensamento e talvez mais algumas coisas, né? E hoje, talvez, a gente possa trabalhar diretamente com aqueles que sofrem por conta do pensamento, que foi até a razão primeira da nossa conversa ontem, mas precisava ter uma preparação para a gente, dentro do propósito do autoconhecimento, sabermos como funcionamos, quais são os recursos que temos, né, como é a dinâmica, porque conhecendo isso, a gente vai fazer um uso adequado dessa estrutura que nós temos, né? E começamos a falar ontem de como como selecionar os pensamentos, falamos um pouquinho da respiração, né? Eu vou deixar o Bruninho trocar aí um tempo, enquanto eu vejo algumas perguntas, pelo menos a de Dimas aqui. Às vezes é difícil administrar o pensamento, administrar as atitudes pode ser o primeiro passo. Olha só, é, nesse mundo das lives, aconteceu um caso interessante que, numa determinada conferência, no ambiente acadêmico, alguém deixou o microfone aberto e simplesmente ele estava insatisfeito com a inércia de alguém que tinha o poder de agir, né? Isso no ambiente acadêmico, né? Ali nós tínhamos mestres, doutores e PhDs. O microfone aberto. E essa pessoa, ela soltou sua ira, agrediu verbalmente, disse palavras que não são compatíveis socialmente, muito menos no ambiente em que ele se encontrava. E foi um impacto muito grande. É lógico que é natural que a gente julgue essa pessoa e condene, né? Por falta de decoro, por falta de educação. Não foi à toa que esse microfone foi esquecido, aberto, né? E aquilo que estava dentro desse sujeito é dele, mas é da natureza humana. Então, esses conteúdos que transitam nos nossos pensamentos são nossos. E esses pensamentos, eles transitam porque é da natureza humana. A gente precisa entender isso em primeiro lugar, né? Então, administrar nada mais é do que deixar fluir, desviar a atenção, deslocar a atenção. Vimos ontem que pensamento gosta de atenção, né? Se chega um pensamento, a gente dá todo conforto a ele, senta no sofá, toma um cafezinho e fica pensando nele, é tudo o que ele quer. Ele vai permanecer ali, né? Mas se a gente dialoga com ele, ó, não tem nada a ver o que você está tentando me dizer, esse problema já está resolvido, ou eu ainda não tenho esse problema pertence ao amanhã,
eu não vou tratar dele agora. Ou simplesmente, tá, você quer trazer esse pensamento de um problema que não existe? Beleza, tranquilo. E vai pensar no pôr do sol. E vai olhar para a parede, ver a cor da parede. E vai tentar ver na parede que está diante de você, qualquer distância, se ela é porosa ou se não é porosa. Desloca o olhar, desloca a atenção para um outro assunto. O pensamento vai perceber, pô, esse cara não quer nada comigo, e ele vai embora. Então, o pensamento é administrado não por esquecimento e nem por parar de pensar, como o senso comum muitas vezes deseja, né? Mas simplesmente por substituição. E, além da substituição, por parar de julgar, né? A meditação nada mais é do que você concentrar a atenção à sua volta. Se você está aí no capão, com essa qualidade de vida que o Bruno tem, mas é lógico que num lugar bucólico, convidativo, né? Em contato com a natureza tenha outras pessoas, elas vão estar falando alguma coisa. Não é o caso de se pedir para silenciarem para que a gente possa se concentrar na nossa meditação. Não. É não julgar, é não dar atenção. Vai ouvir aquele ruído, mas não vai processar. Não vai tentar saber qual é o assunto, qual é o tema. E vai se concentrar deslocando o pensamento para um outro olhar. É isso mesmo, Bruninho? E tem mais. Assim, vamos lá. Uma pessoa, ela se incomoda de pensar. Uma pessoa diz que quando pensa, sente ansiedade, sente angústia, sente uma confusão de emoções que ela não entende e não consegue lidar com aquilo. Uma vez que ela tem uma sensação que ela não entende, ela cria um pensamento, ela cria um novo pensamento. Então, um pensamento gera uma confusão, e essa confusão gera uma sensação, e essa sensação gera um novo pensamento sobre isso, uma forma de analisar a si mesmo. E isso gera um ciclo. Se você tiver uma tendência de ser pessimista, por exemplo, os seus pensamentos vão ser retroalimentados nessa direção. Então, o pensamento, ele tem a ver também com aquilo que já está programado dentro da nossa cabeça. Eu vou explicar isso aqui. Beleza. Eu sou uma pessoa, digamos que eu sou jovem, uma criancinha, e de repente eu vejo uma coisa acontecer, aquilo fica no meu sistema. Eu vejo outra coisa acontecer, aquilo fica no meu sistema. E essa bagagem de experiência vai acontecendo. Vai acontecendo, e de repente eu tenho agora uma experiência de pensar. Eu aprendi a falar uma língua, eu aprendi a falar português. Então, quando eu for pensar, eu vou falar um som dentro da minha cabeça, eu vou ter uma voz interna que muitas vezes as pessoas nem percebem que tem, mas muitas vezes a pessoa acha que está ficando doida porque está ouvindo vozes. Mas, enfim, você tem um diálogo interno, e muitas vezes esse diálogo interno não tem nem a sua voz, é a voz de outra pessoa, ou é a voz de uma mulher ou de um homem, enfim, já falei isso aqui. Precisamos identificar que existe pessoinhas aqui dentro da sua cabeça, conversando, batendo esse papo. A questão é, se você se identificar com esse pensamento como uma verdade absoluta, talvez isso faça você tomar certos comportamentos que você não gostaria. Por exemplo, se eu estou andando na rua e vejo um cachorro e vejo outro cachorro, e eu pensar, eu imaginar, ou tirar a conclusão que um cachorro pode morder o outro, este pensamento, essa forma de tirar a conclusão, essa imaginação junto com a voz dizendo saia daqui, tudo isso pode gerar um comportamento. Ou se você começar a analisar as sensações e começar a trazer uma visão analítica mais racional, menos emocional, você começa a perceber novas opções. Quando você começa a perceber novas opções, aquele pensamento não é tão incômodo assim. O fato da gente simplesmente se incomodar com o pensamento e distrair a mente para não sentir o pensamento, simplesmente assim, pode gerar uma conotação de fuga e de que o pensamento é algo ruim, mas não é. A questão é, fugir do pensamento momentaneamente vai sim te ajudar. Se está doendo, faça isso, que isso vai aliviar aquele seu sofrimento naquele momento. Entretanto, é importante que você aprenda a pensar, que você venha com outro pensamento, com outra crença, ou encontre uma crença que você tem que sustente uma nova sensação.
Por exemplo, se eu começo a pensar que aquele caminho ali tem muito espinho e é melhor não ir, se tem muito buraco e é melhor não ir, isso pode gerar uma sensação ruim em mim, por exemplo. Mas se eu começar a revisitar dentro de mim, de uma maneira só racional, só de pensar, sem emocionar, por exemplo, e começar a lembrar que alguma vez na minha vida eu precisei superar um obstáculo e eu conquistei algo com o meu esforço. Eu fui vitorioso em algum momento da minha vida. Se eu lembrar isso, se eu souber pensar para trazer esses recursos, eu começo a estimular novas sensações no meu corpo. Então, lembra que o Robson mostrou o gráfico, né? Pensamento, emoção e mais coisas. Fisiologia. Esse caminho precisa ser entendido e você precisa... Vou mostrar aí, né, Robson? E vocês precisam perceber que vocês são donos dos seus pensamentos. Se aparecer o pensamento, não julgue a si mesmo por aparecer esse pensamento, mas coloque um novo pensamento para gerar uma nova emoção. Ah, Bruno, como assim? Existem várias maneiras de você fazer isso, e cada caso é um caso. Uma das formas de você gerar um novo pensamento é você dando uma justificativa nova a um novo pensamento. Por exemplo, eu não vou por ali não, porque eu vou me lenhar. Vou me lascar, né? Na boa gíria. Como é que eu poderia falar outro pensamento? Começa se perguntando, será que existe a possibilidade de eu chegar do outro lado? Aí você começa a se perguntar e começa a ser analítico. Se mesmo assim, se analisar, trazer novos pensamentos, dar novas justificativas, encontrar novos recursos antigos que você não estava lembrando, se mesmo assim você não conseguir encarar essa pergunta, essa análise, aí é importante você pegar o seu pensamento e organizar ele. Como que eu organizo meu pensamento? Pega o seu pensamento e escreve, coloca no papel. É uma das melhores formas de você fazer. Pega o seu pensamento e coloca no papel. Ou, antes de fazer a distração, que o Robson convidou, de você fazer a distração, antes de fazer a distração, dê um comando para sua cabeça. Eu vou deixar uma parte do meu cérebro pensar nisso, sem que eu esteja percebendo. Eu vou deixar essa minha parte inconsciente trabalhar esse assunto. Em algum momento, ele vai me dar uma resposta. Aí você vai e se distrai. Quem fazia isso era Albert Einstein. Ele se dedicava horas e horas e horas estudando, muito conteúdo, muito problema, e o pensamento lá... Se você mostrar o gráfico aí, ele estava aqui, ó, pensando. Só que ele não chegou à conclusão. Não teve, digamos, solução para os problemas. O que é que ele faz? No final do dia, depois de tanta informação, ele vai caminhar na natureza. Ele vai fazer esse contato com a natureza, ele vai ver, vai sentir, vai poder ter sensações diferentes. Vai realmente distrair a cabeça dele. Mas ele não distrai tudo. Ele só distrai a consciência. Ele só distrai o foco. Ele só distrai a atenção. Porque o cérebro, ele não gosta de ficar com trabalho mal feito. Ele quer concluir. Então ele vai tentar, sem você estar coordenando ele. Porque você, por mais que você ache que você é muito inteligente, a gente, né, a gente não tem, digamos assim, a capacidade de pensar superior à nossa parte inconsciente. Ou seja, a nossa consciência de tentar resolver pela lógica e pelo entendimento rapidamente as coisas não é o melhor caminho. Você pode pegar essas informações, acreditar, entregar e confiar no seu cérebro. Cérebro, pense sozinho aí, porque eu vou fazer outra coisa ali. Aí pega, vai correr, bota o tênis, vai correr. Bota a máscara, vai no mercado comprar um pão que esqueceu. Sei lá, faz alguma coisa. Entendeu mais ou menos, gente? Eu vou repetir só para ficar didático, para não encher muito. A questão é, existe o pensamento. O pensamento vem, e vem, mesmo sem você perceber, você está gerando ele. Se você tomar consciência do seu pensamento, consciência dessa voz interior, consciência das imagens que você está gerando, das conclusões que você está tirando, aí você vê isso de longe. Se você não consegue ver isso de longe, escreve isso no papel. A partir daí você está organizando o seu sistema. Naturalmente você já vai se sentir menos ansioso. Naturalmente você vai se sentir mais observador, mais neutro, mais sereno. E a partir daí, comece a pensar novas possibilidades. E se mesmo assim você não encontrar uma solução, dê essa função para a sua parte inconsciente e vai caminhar, vai fazer outra coisa, vai distrair sua cabeça. Entendeu essa fórmula de sair de um pensamento e criar outro pensamento? Ponto. Só antes de passar a bola para o Robson,
o que o Altair falou aí, a fisiologia pode mudar o pensamento? Naquele gráfico que o Robson mostrou, se a setinha pode ser para cima, sim, e é, não só para baixo, como também para cima. Se eu mudo minha fisiologia, todo mundo em casa, quem quiser, ó, faz isso aí, ó, bota a mão na nuca, olha para cima e pronto. Quando você faz isso, o que acontece? Você começa a gerar no seu corpo uma sensação de segurança, uma sensação de otimismo, uma sensação de bem-estar. E tudo isso começa a gerar também mais testosterona, ou seja, mais capacidade de enfrentar um desafio, mais capacidade de ficar tranquilo diante de um medo, mais capacidade de liderar a si mesmo, liderar uma equipe, ou mais capacidade de ficar tranquilo diante de uma entrevista. Se você faz isso, você começa meio que limpar uma parte do seu cérebro, porque você diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se você diminui o estresse, significa que você consegue pensar mais. Lembra daquele gráfico? Bota aí, Robson, por favor, que tem a imagem do cérebro colorida e coloca na parte do pensamento, por favor. Quando a gente está estressado, quando a gente está para baixo, está estressado, tá vendo essa parte thinking aí? Essa parte aqui, thinking, tem a parte vermelha, né, que é essa parte superior do desenho, que é justamente essa parte aqui, ó, da testa, tá vendo? Essa parte vermelha está em alto processamento. Enquanto você pensa, você precisa estar processando aqui. Mas, quando você está estressado, quando vem um cortisol, o que acontece? A gente deixa de dar oxigênio e glicose para essa parte. Restringe até o sangue. Aí vai fazer o quê? Vai dar mais sangue para aqui para trás. Pode tirar, Robson, obrigado. Então, a gente restringe o pensamento e aumenta as capacidades do corpo de correr, fugir, de se preparar para uma luta e uma fuga. Então, se você faz essa posição, Altair, normalmente, naturalmente e automaticamente, sem precisar pensar muito, você já vai diminuir seu cortisol. Você já vai se sentir melhor. Aí você vai ter espaço para fluir o sangue para frente da testa aqui, né? Para essa parte que pensa mais. Então, você consegue pensar com mais clareza quando você está tranquilo. Então, sua fisiologia pode te deixar mais tranquilo e pode te ajudar a pensar com mais clareza. Olha a seta de baixo para cima funcionando. Entendeu? Ficou claro? Se você está fazendo uma prova na escola, ensine isso para os seus alunos. Você é professor, que eu sei. Você é meu tio, então eu te conheço. Então, se você... Para o pessoal não achar que eu estou lendo mentes aqui. Sim, se você está na escola e os seus alunos estão muito cabisbaixos, que é até a postura da fazer a prova, eles estão gerando um cortisol ali. E você fala, ensina para eles que isso aqui, essa posição, 2 minutos antes de fazer a prova, ou no meio da prova, fazer isso, ajuda o pensamento a fluir melhor. O que eles vão fazer? Não vai ter mais branco na prova. Entendeu? Porque o branco é o quê? Não tem capacidade mais de pensar, porque o sangue vem para trás, ao invés de dar prioridade para frente. Entendeu? Então, sim, a fisiologia muda o seu pensamento, muda a qualidade do seu pensamento. A gente já falou em algumas lives atrás aqui de um experimento em que uma pessoa assistia um filme e analisava o filme, se o filme era bom ou é ruim, tirava as conclusões, pensava de acordo com o que via. Então, essas pessoas, 100 pessoas no cinema assistindo e pensando no final para dizer se era bom ou ruim. Essas pessoas disseram em média que era neutro. Mas pegaram mais 100 pessoas e colocaram uma cadeira na boca, um objeto na boca. Só que colocaram assim, gerando uma fisiologia de contração de músculo, ou de raiva, ou de... Enfim, gerando uma contração ruim, de tristeza e raiva e misturado coisas ruins. Digamos ruins, né, entre aspas. Então essas pessoas, no final, começaram a pensar sobre o filme para analisá-lo. Ao analisar, disseram que o filme era ruim. Então isso mudou a qualidade de pensamento da pessoa. A emoção muda a qualidade do seu pensamento. Então outras pessoas, mais 100 pessoas, colocaram a caneta assim, entre os dentes, sem encostar no lábio. Estas pessoas, ao final do filme, tiveram uma avaliação positiva, uma avaliação otimista do filme, porque eles mudaram a fisiologia e mudaram a qualidade do pensamento. Ou seja, se você está pensando algo, não confie no seu pensamento, porque ele está, sim, distorcido por conta da sua fisiologia, por conta de outras sensações que você estava tendo antes. Ficou claro, gente? Vou devolver a bola para o Robson, porque eu estou ficando com sede aqui já. Então, respire paz. Observem que, na verdade, nós já estamos falando aqui
de como administrar os pensamentos, né? E essa pergunta do Altair, ela é muito interessante. Eu vou voltar aqui a essa imagem, porquanto nada, vou voltar para mim, tá? Relaxem, não se assustem. Nada, nada, absolutamente nada no humano é linear, né? Nada, absolutamente nada no humano é linear. Essa linearidade aqui, ela é meramente para fins didáticos. Mas, como cada caso é um caso, diante de uma emoção, nós podemos demorar muito tempo e a resposta fisiológica me fazer voltar e alterar essa emoção, não precisar chegar num determinado comportamento. No mesmo comportamento, eu posso simplesmente mudar o meu estado sentado no sofá. Essa via contrária, ela não é sem razão, ela tem uma razão científica, porque nós temos canais nervosos, feixes nervosos, aferentes e deferentes, né? Então, os aferentes levam do cérebro para o corpo. Os deferentes trazem as informações do corpo para o cérebro. E isso altera o nosso pensamento também, porque vimos ontem que nós temos uma estrutura cerebral que recebe, através de uma outra função superior, que é a senso-percepção, né? E que também essa senso-percepção, esse perceber o que o nosso corpo está fazendo, como ele está, voltado para onde, essa informação ela chega para o cérebro também, é processado e interfere, influencia no nosso estado de humor, né? Então, assim, quando o Altair pergunta se o poder do pensamento segue aquela linearidade, então, assim, ela tem vias, mas ela não é simplesmente linear. Um pensamento vai efetivamente se transformar numa catástrofe, num resultado indesejado, ou somente com o resultado alcançado a partir do pensar, envolvendo a vontade, é que eu vou conseguir voltar a um estado desejável, um estado emocional desejável. Então, isso é muito dinâmico, muito transparente, né? E muito rápido também, né? Tem uma outra questão aqui. Eu vou ter que dialogar com os meus pensamentos porque está tirando meu sono. Observe, não é loucura. Não é loucura dialogar com os pensamentos. É uma técnica até da Gestalt, a da personalização. Eu personalizo o objeto do pensamento. Eu personalizo a minha dor. Eu personalizo a minha angústia. O que é personalizar? É dar personalidade. Então, eu dou personalidade aos meus pensamentos e dialogo com eles, né? Eu dou personalidade à minha dor. A gente já viu aqui uma live tinha diálogo com a dor, né? Eu dialogo com a minha dor a partir do momento em que personalizo, dou vida, dou personalidade a essa dor. E a mesma coisa com relação aos pensamentos. É uma das melhores técnicas, né? Dialogar com o pensamento e respeitar o pensamento e até agradecer se estamos pensando, estamos vivos, né? É uma graça divina nos permitir pensar, né? E o pensamento é da natureza humana. Agora, um princípio básico que deve nos tranquilizar, e aí é que está a importância do autoconhecimento, da autoconsciência, é entender que nós temos razões pela fé, pela filosofia e pela ciência, de que temos o controle absoluto sobre todo o corpo, sobre toda a fisiologia, sobre todo o cérebro. Nós temos o controle, né? Então, nada é sem controle, e nós estamos no controle. É por isso que a gente questiona muito e ajuda o sujeito a perceber o que é meu nesse resultado. Porque esse resultado aqui pode, desculpe a redundância, mas não é redundância, esse resultado aqui pode resultar de uma relação interpessoal. E nessa relação interpessoal, alguém pode, num discurso do senso comum, me magoar, me afetar, né? E produzir um outro estado emocional. Então, na verdade, não é
é o outro. O outro tem um controle sobre ele e ele pode fazer o que quiser. Mas fazendo o que ele queira fazer, eu tenho o controle a partir do momento que recebo o que o outro me dá. E se o que o outro me dá é uma maldade, eu tenho o controle de fazer o que quiser com essa maldade. Eu aceito, me angustio, internalizo, julgo, condeno, critico, coloco no ostracismo, me afasto, me separo, ou simplesmente compreendo, como aquele professor que teve uma atitude, né? Um comportamento que é dele mesmo, que veio de dentro. E outro ponto que a gente precisa considerar aqui, e é isso que confere singularidade às pessoas, é que nosso comportamento, ele é influenciado num percentual muito, mas muito maior pelas razões inconscientes, não sabidas, né? Que estão nas nossas sombras. Então, muitas vezes a gente cai na ideia de que, poxa, por que eu agir assim, né? Por que eu agi dessa forma? Por que eu respondi assim? Por que eu não decidi por isso? Por que eu fiz essa escolha? Né? Então, tem muita influência das nossas questões inconscientes no nosso comportamento. Eu vou pegar um gancho no que Bruno trouxe. É lógico, o que Bruno traz está certo, porque pelas vias deferentes, quando eu movimento o meu corpo, quando eu relaxo, o meu cérebro, ou quando assumo uma posição de relaxamento, quando eu tiro os pés do chão e coloco os pés para cima, o meu cérebro diz: está tudo bem aqui embaixo. E ele vai produzir uma resposta fisiológica adequada a isso, porque ele recebeu uma informação do corpo, né? Então, quer relaxar, quer sair de um estado, entre em movimento. É por isso que eu disse ontem, se tivermos no sofá e vier um pensamento recorrente, a gente vai para a cozinha, a gente vai para o banheiro, a gente vai para a sala, a gente vai para a varanda, a gente vai lá para baixo, a gente vai para o passeio, menos para o quarto, né? Para que a gente não seja convocado pela cama gostosa a nos deixar mais inerte ainda. Então, é só entrar em movimento, porque esse movimento está levando informações pelas vias deferentes ao cérebro e ele está respondendo de uma forma totalmente diferente à fisiologia. Quando eu trago as questões inconscientes, e lógico, se deu branco, se antes de um concurso a gente pode adotar uma prática de relaxamento, mas a gente precisa considerar que essas questões inconscientes, por incrível que pareça, elas explicam, né, alguns comportamentos e algumas situações pelas quais nós passamos. Da nossa prática clínica uma situação em que esses brancos vinham no sujeito frequentemente em todos os concursos que fazia e não era aprovado, estudava, tinha conhecimento bastante, estava embasado e preparado intelectualmente para os certames e simplesmente dava um branco. E a gente, num processo de análise, a gente percebe que ele tinha fobia de agulha. Inconscientemente, o mecanismo de defesa inconsciente sabia, se ele fosse aprovado no concurso, o passo seguinte seria submeter-se a um exame laboratorial e ele iria entrar de cara com uma seringa, né? Com uma agulha para coletar o material para exame. Então, ele não sabia disso, é lógico, que aquele branco se explicava por isso, né? Então, cada caso é sempre um caso. Agora, o nosso construto é, 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 é igual para toda a humanidade, ressalvado, né, algumas particularidades, a gente pode adotar essas técnicas da PNL que são fascinantes, são fantásticas e produzem efeitos, produzem resultados. E são técnicas que nos tiram de um determinado estado instantaneamente, instantaneamente, né? Mas também tem as nossas questões mais aprofundadas. Vou ter que dialogar com os meus pensamentos. Capão me deu energias, né? Para estes meses, nessa pandemia, que bom, é a Vera que diz isso. Quando o pensamento pode ser entendido como um aviso, olha só, aí a gente já entra num tema muito interessante, que são, digamos assim, os tipos psicológicos trazidos pela psicologia analítica, né? E tem um dos tipos psicológicos que é exatamente o intuitivo, né?
a intuição. É um assunto um pouco mais aprofundado e somente o próprio sujeito vai perceber, ou antes, ou durante, ou depois, né? Então, é preciso um autoconhecimento para que aqueles pensamentos sejam analisados. A gente trouxe uma outra live de inteligência emocional, que nos traz, a inteligência emocional nada mais é do que nos trazer para um estado de emoção que nos permita lidar com entre escolhas, né? De uma forma mais substanciada, mais confortável e mais acertada, digamos assim. Então, essas questões muitas vezes são mesmo, depende do tipo de... E também os tipos de personalidade, eles são diferentes, mas, na verdade, todos nós temos um pouco de todos esses tipos, né? Então, nada também é rigoroso, nada é linear. Prevalentemente, mais um determinado tipo, menos um outro, mas nós temos todos eles, inclusive a intuição. Tem um livro muito interessante, eu tenho... alguém tá me seguindo, a sensação de estar sendo... a sensação de estar sendo olhado. É um livro muito interessante. A gente vai andando e tem mesmo essa sensação de que alguém está olhando para a gente, né? E esse alguém está lá atrás, mas eu tenho a sensação. Então, a gente percebe isso porque tudo na vida é energia, né? Diga, Luinha. Sobre essa questão aí do estar sendo percebido, quem estuda isso é Rupert Sheldrake. Quem quiser pesquisar, é Rupert Sheldrake. Quem quiser pesquisar sobre isso, ele estuda muito os campos mórficos para tentar explicar por que essas coisas acontecem, sim, acontecem. Alguns experimentos de alguns outros cientistas começaram também a mostrar que, por exemplo, se eu estou junto de Robson e coloco um eletrocefalograma na minha cabeça e na dele, a gente começa a perceber que, em certo tempo, as nossas ondas cerebrais começam a se igualar, a entrar em harmonia. Ou seja, mesmo sem eu falar uma palavra, os nossos pensamentos começam a ficar parecidos. Mesmo sem eu falar uma palavra com ele, se eu começo a andar com ele, eu começo a ter o gosto musical dele, ele começa a ter o gosto alimentar meu. E mesmo sem a gente se conhecer, isso é feito até hoje. São pesquisas psicológicas que mostram, comprovam que você estando junto de um grupo, você acaba trocando informações sem falar uma palavra. Então, gente, se a gente está se preocupando demais com essa questão do pensamento, não se preocupe não. E eu vou pegar o gancho da Vera, que ela perguntou aqui, se o pensamento ganha formas. Sim, ganha formas. E o interessante é que você pode conversar apenas com as formas. E você, conversando com isso, os seus pensamentos mudam, as suas sensações mudam, as suas crenças mudam. Essas formas, podemos dizer assim, que olhando para um olhar lúdico, dentro da gente, inconscientemente, ou para alguns autores, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, contém estas formas. E essas formas, quando sobem para a consciência, essas formas, quando ganham luz e a gente percebe que a gente tem essas formas dentro da gente, a gente começa a interpretar essa forma. E aí é que a gente cai no erro, porque a gente tenta interpretar e erra. A gente tenta achar, tenta dizer, eu estou me tremendo. Esse tremor é o quê? É nervosismo. Não, não é. Você não conhece o sistema nervoso para entender que o nervosismo não é tremor. Tremor não é nervosismo. É o contrário, é uma descarga. Já é depois que o estresse passou. Então, claro que não é simples assim, tá? Mas é importante que você busque mais bagagem para o seu pensamento ficar mais coerente com uma realidade. Porque se você não tem experiência, não tem informação, você não consegue concatenar as informações. Não consegue juntar as informações, porque pensar é ligar informações, é usar sua inteligência para interligar as informações. E você vai estar sempre pensando e você vai estar sempre errando. É normal isso. Lembra que eu falei no início, a gente falou aqui no início, sobre tirar conclusões e ter o cuidado, porque tirar conclusões pode ser, e a maioria das vezes, é um erro, um tiro no pé, não é 100% correto, coerente. Então, tenha isso em mente, tenha essa mentalidade. Saiba que os seus pensamentos não são tão confiáveis assim. Ainda mais quando você se identifica com ele. Por exemplo, se eu penso, tiro a conclusão que eu sou burro, eu vou me identificar com isso e vou dizer para todo mundo que eu sou burro. Se eu penso, tiro a conclusão que eu sou ansioso, eu vou chegar para a pessoa e falar, olá, sou ansioso. Olá, eu sou Bruno, prazer. Sabe? Gera um nível de identidade.
pelo pensamento, quando você acredita muito nele. Então, cuidado para não dar essa forma para esse pensamento, a sua forma, para você não dizer que você é o seu pensamento. Eu vou repetir, você não é os seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Não é isso, Robson? É isso, e nós não somos sequer donos dos nossos pensamentos, né? E isso nos traz aqui uma questão importante que a Fátima coloca, quando ela diz o isolamento da pandemia foi positivamente favorável a estarmos consigo mesmo, sem as distrações ou fugas do mundo que vivíamos. Observe que cada sujeito é um sujeito e cada resposta ela está associada àquele sujeito, né? E cada um responde de uma determinada forma, porque essa singularidade decorre de histórias diferentes, de repertórios diferentes, experiências diferentes, né? Valores, princípios, convicções, olha as convicções aí diferentes. Nós realmente, a Fátima está certa quando ela diz que é uma oportunidade, porque nós fomos tirados do externo. Nós fomos tirados do externo, nós fomos retirados do exterior, né? Se fomos retirados do exterior, nós fomos trazidos para o interior. Muitos voltaram para o interior de si mesmo, e esse é o propósito desse vírus, né? Não vamos entrar no mérito dessa questão, mas esse é o propósito, né? Tem uma razão para tudo isso. Mas só que depende desse sujeito. Se eu já tenho princípios de ansiedade, se eu já tenho uma ansiedade latente, eu volto para o interior, entro em contato comigo mesmo, potencializo os meus medos, potencializo as minhas ansiedades, potencializo a minha insegurança, né? Começo a pensar no depois, a desejar que a vida volte ao normal, e começo a contar os dias para que essa vida volte ao normal. Construo uma vida ideal pós-pandemia, né? Já estou alimentando uma possibilidade de frustração dessa expectativa, né? Então, eu já desloco, mesmo trazido para dentro, eu já desloco o meu pensamento para o futuro. Ou levo de volta para o passado, como era bom viver, como era bom passear no shopping, como era bom, como era bom, como era bom. Então, administrando os pensamentos, sabendo como é que funciona, né, o pensar, que está atrelado à vontade, aí a gente traz numa outra questão, a gente pode materializar, não sei se foi essa a pergunta da Vera, a gente, na verdade, pode tudo. Em algumas lives, eu até repito, toda pergunta que começa com pode, a gente não precisa ouvir o resto. A gente ouve por educação, mas a resposta é sempre pode. É sempre pode. Porque os nossos recursos são ilimitados, né? E quando Jesus diz tudo é possível para aquele que crê, ele sabia o que estava dizendo. E hoje a quântica provou isso. Por quê? Né? O porquê dessa afirmação ser verdadeira com as neuroimagens, né? Então, os sujeitos foram levados ao laboratório pensando, querendo, acreditando, desejando, e aquelas imagens que a gente viu aqui, aquela movimentação neurológica e de ativação de regiões do cérebro, mostram exatamente o que Jesus estava falando, né? Que tudo é possível para aquele que crê. Porque tudo, inclusive a cadeira que nós estamos sentados, esse celular aqui, ele só foi construído a partir de um pensamento. Tudo na vida foi pensado antes, né? Esse pensamento recebeu a energia da vontade. A vontade é que coloca o sujeito em ação, em movimento, né? E é esse movimento quem constrói. E nós temos uma estrutura que é o sistema, o SAR, Sistema de Arrecadação, não, como é, Bruno? Reticular. Ativação reticular. Sistema de ativação reticular, que é aquilo que pensa, o cérebro, ele simplesmente filtra. Se você tem um propósito, se você tem um desejo, se você tem uma vontade, o cérebro faz a parte dele, né? Ele despreza tudo que não está associado, tudo que não contribui com aquilo que nós estamos pensando e simplesmente traz para o nosso ângulo de visão somente aquilo
que contribua com a realização do nosso desejo, com o nosso pensamento. É por isso que, se temos um tipo de personalidade pessimista, a gente vai trazer para o ângulo de visão toda negação, todo negativo, né? E tem uma pergunta aí também da Vera, que tudo é hábito, sim, Vera. E o que é? E como é que se constrói um hábito? Como é que eu desenvolvo em mim um hábito de substituir meus pensamentos, de sair de um pensamento recorrente, de modificar o meu estado de humor, de sair de um estado de tristeza para um estado de ânimo, para um estado de alegria? Criando hábito. Como é que se cria hábito? Construindo novas conexões neurais para aquilo que a gente está fazendo recorrentemente. Falamos sobre isso. Quando a gente faz alguma coisa que nunca fez, lembra daquela imagem de ontem? Acende uma luzinha vermelha. No dia seguinte, essa luzinha vermelha está apagada. Quando a gente faz novamente, ela acende de novo. No terceiro dia, ela não está apagada, mas ela está rosa, ela está muito tênue. No quarto dia, ela está mais ativa. Quando a gente está fazendo, ela está vermelhona. Quando a gente para de fazer, ela já fica vermelha, não fica mais rosa. Com 21 dias, você para de fazer, ela reclama, né? Cadê? Vamos embora. Não, vamos fazer, porque se tornou um hábito. Porque tem uma conexão neural ali já construída, né, de milhões de neurônios para fazer aquilo. Quando a gente sente dificuldade de fazer alguma coisa pela primeira vez, ou de retomar um exercício físico depois do inverno, né, que paramos, essas conexões neurais foram desfeitas, né, que nada é inútil na vida, os neurônios vão para outras conexões e vão para outras coisas que a gente está fazendo, deixa de existir e a gente tem uma dificuldade de retomar e de começar novamente a fazer, porque perdemos o hábito, né? E para retomar o hábito, o que é isso? Nós vamos reconstruir uma rede neural nova para fazer aquilo, mesmo aquilo que já estávamos habituados a fazer. E o pensamento é isso, porque essas construções neurais, essas construções neuronais, elas nascem a partir do pensar. É o pensamento que constrói isso. Quando eu penso que quero fazer exercício físico, esses neurônios, eles começam a se arrumar, a se preparar, porque todos eles são meus amigos, né? Então, eles sabem, poxa, Robson é um cara legal. Eles pensam assim, né? Robson é um cara legal, vamos aqui, ele quer fazer um exercício físico, vamos ajudar. E esses neurônios se movimentam e constroem uma conexão para fazer aquilo que nós pensamos em fazer. Eu tenho dificuldade de ler. Ok, vai fazer um esforço muito grande para começar uma leitura, né? Vai ler 10 vezes o mesmo parágrafo. Mas se isso se tornar hábito, novas redes neurais vão ser construídas e vai ficar muito prazeroso retomar a leitura. Diga, Bruninho. Você falou de ler aí, eu quero pegar um gancho, né? Que às vezes a pessoa está lendo, né? Ela começa a ler. Começa a ler. Daqui a pouco ela chega num parágrafo, ela começa a pensar demais e criar imagens e começa a ir para o mundo da maionese, né? Começa a ir para a nuvem, começa a ficar em outro mundo e continua lendo com os olhos, mas sem captar mais nada. É muito comum isso, não é para vocês? Dizem se é comum para vocês. Então, para gerar o hábito de conseguir ler melhor isso aqui, eu já até falei em outra live junto com o Eberson, que é importante que você simplesmente anote, porque o seu cérebro vai gerar uma informação, um alarmezinho, tá? Toda vez que você perceber que está no pensamento, no mundo da maionese, o que é que você faz? Marca no caderno assim. Primeiro você escreve, identifiquei, do jeito que você quiser, identifiquei um desvio, mas eu vou voltar a ler agora tranquilamente. Certo? É importante que você tenha uma tranquilidade na hora que fizer isso. Saiu? Ok, marca lá. Marcou um tracinho. Volta para ler, continua. Daqui a pouco, se você perceber de novo que está aí fora, aí você vai marcar de novo. Quando você fizer isso algumas vezes, o seu cérebro vai criar um botão que todas as vezes que você desviar, ele vai lembrar do risco. E toda vez que você faz o risco, o que acontecia logo em seguida? Você fazia o risco e voltava a ler, não é? Então, todas as vezes que você desvia, o seu cérebro vai lembrar do risco e vai lembrar de voltar a ler. Automaticamente, o seu cérebro, toda vez que desviar, vai voltar. Então, ele vai continuar. E isso já foi comprovado que se você fizer em poucas horas, você fica meses e meses sem ter mais esse problema. Então,
em poucas horas, sim, você consegue criar esse hábito. Não necessariamente são 21 dias. A gente fala 21 dias porque são pesquisas que mostram que 21 dias a gente cria um novo hábito. Porém, existem outras pesquisas que mostram que são 67 dias, 68, 90. Tem pesquisa que diz que em 3 dias você consegue. Depende muito da intensidade, depende muito da repetição, depende muito, principalmente, da retroalimentação do pensamento. Porque se no mesmo dia você mudar uma crença, todos os dias da sua vida, você vai fazer aquilo e já vai ser hábito. Por quê? Porque você já mudou aquela crença. Então, claro que se você não tem técnica, se você não tem um profissional para te ajudar a mudar essa crença, você vai fazendo 21 dias até essa crença mudar naturalmente aí, tá? Ou mais dias, e continua fazendo. Mas lembre que é possível sim mudar a crença, é possível sim mudar o embasamento do seu computador aqui, é possível sim mudar o programa para que quando um pensamento entra, ele tenha um processamento adequado para ter um bom resultado. E se o pensamento que entrar, ele não foi identificado como coerente para você, porque você já está programado que todo pensamento que é incoerente, você vai jogar ele na caixinha, ou vai fazer ele, ou vai distorcer ele um pouco para que ele fique menos importante. Quanto mais você se conhece, quanto mais você entende que os seus pensamentos não são você, e quanto mais você entende que mais importante do que o pensamento é que programação você tem, é como você reage a cada pensamento, aí você começa a perceber que o pensamento é mais simples do que parece. Você consegue administrar ele, porque na verdade existe um pensamento superior olhando esses pensamentos. Existe como se fosse uma outra parte sua observando esses pensamentos. É o seu eu observador. E ao analisar isso, viu, Robson? Eu vou até ler aqui um pedaço. Ao analisar isso, a perceber esses meus eus que ficam me observando e eu olhando eu a mim mesmo, eu tive uma visão muito louca e uma intuição. Numa intuição me veio essa frase aqui. Vou ler, tá? Rapidinho, antes de passar a bola, que temos 5 minutos. Existe um pensamento acima dos nossos pensamentos, dissociado daqueles nossos padrões, das nossas programações, dissociado das nossas ideias e das nossas crenças, dos nossos valores, desassociado. Existe um pensamento superior, desprovido de emoções, desprovido de limites, desprovido de críticas. Ele é focado em quê? É focado na evolução de quê? Da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de solucionar os problemas do mundo. Então, basicamente, eu tive essa conclusão depois de muito pensamento e ao pensar, como eu falei no início do vídeo, eu deixei a minha parte inconsciente pensar por ela e ela me trouxe essa conclusão. Se está certo ou se está errado, eu não sei, não posso me apegar a isso. Mas é um pensamento que veio e é um pensamento que eu acredito e é um pensamento que para mim faz sentido. E eu sempre lembro que ele existe. E quando eu começo a me apegar a pensamentos bestas que podem me desviar, me desvirtuar do meu caminho, eu lembro que existe um pensamento superior. Eu lembro que existe um pensamento que é desprovido de emoções e está direcionado no amor e na solução dos nossos problemas. Então essa mentalidade que eu crio em mim me faz direcionar melhor todos os outros pensamentos que aparecem. Entendeu? Faz sentido isso para você, meu amigo? Olha só, o Altair está dizendo que ele construiu um bom hábito de comparecer a essas Eu não estou te lives. ouvindo. Tá todo mundo ouvindo o Robson aí? Eu não estou te ouvindo, Robson. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Pode ser meu celular. Tomara que meu celular consiga salvar. Bom, eu informo Essa você, live. viu? Agora eu estou ouvindo. Então, eu digo assim, o Altair está dizendo que construiu um bom hábito de comparecer a essas lives todo dia de manhã, né? O Dimas traz aqui o radicalismo, né? O radicalismo, ele é um termo que denota excesso, né? É um excesso de poder ou um excesso de perfeccionismo, né? Então, radical está na extremidade, né? Radical é inegociável, né? O radicalismo vem de uma convicção já construída, né? Solidificada, cristalizada, dor e sofrimento toda vez que a gente se distancia da flexibilidade, né? Estou pensando aqui, ó. Eu vejo muitas pessoas aqui Um minuto. recorrentemente. Aqueles que desejarem uma conversa numa sala virtual, manda uma mensagem aí para mim no direct, a gente constrói uma sala aqui e recebe, a gente vamos nos apresentar uns aos outros, né? Esses que estão aí solitariamente trazendo as contribuições e numa frequência
constante, a gente pode entrar numa sala e vocês se conhecerem, né? Se vocês desejarem, né? Nós estamos aqui. Basta mandar uma mensagem no direct e a gente agenda